Então, obrigado, Gilson, aí pela lembrança, tá? Tá sendo gravado já. Então, continuando aqui a leitura de Romanos capítulo 2, eu vou dar continuidade no verso 19. Você está convencido de que é guia dos cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor dos insensatos, mestre de criança, porque tem na lei a expressão do conhecimento da verdade. E então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. É um texto bastante forte, principalmente o último versículo, tá? Vou fazer uma oração e aí a gente já inicia na lição em si. Nosso Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus por essa aula. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos proporcionou nessa semana, ontem, por meio daquilo que foi ministrado, e também que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, sobretudo trazendo iluminação acerca da Tua palavra nesse dia. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou, então, compartilhar aqui a tela. Só aguardo um momento que ela deveria estar aqui, mas não está. Eu vou reabrir isso aqui. Aqui deu um pequeno problema, irmãos. Eu vou ter que baixar aqui o arquivo novamente do WhatsApp. Alguma coisa aconteceu que o arquivo foi excluído do meu computador. Eu não sei por quê. Mas está aqui já. Vamos ver se vai dar certo agora. Você vê, é uma semana que a gente não tem aula e a gente já perde a habilidade de fazer as coisas, né? Tá. Ok, você deve estar visualizando aí, não é mesmo? Muito bem, então o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. O judeu, ele pode ser um povo de qualquer nação, mas ele nunca vai ser conhecido apenas como americano, apenas como inglês, apenas como alemão, holandês. Ele sempre vai carregar o nome judeu, sempre vai carregar o nome judeu. Os israelitas, e às vezes esse nome judeu ele acaba sendo usado de uma maneira pejorativa, e até a gente vai entender um pouco o porquê disso tudo. Os israelitas eles se autodesignavam como eleitos que eram de judeus. Isso era bastante interessante, porque isso dava uma noção de conjunto. Eles usavam esse nome como título de honra. Então, até mesmo, isso é uma coisa bastante interessante, até mesmo os túmulos, muitos túmulos, eram identificados com o nome da pessoa, seguida da honraria judeu. Você imagina um cristão, ele é sepultado e vai lá o nome do sujeito, e aí, logo após o nome, vem o nome cristão. Então, a terminologia, o título judeu era algo que trazia tanto orgulho para eles, que eles não deixavam de usar esse título nem mesmo nos túmulos. Então, tendo isso em mente, Paulo usa essa autodesignação usada pelos judeus para confrontar esse povo em sua hipocrisia. O nome judeu, aqui usado para definir o povo, ele já havia sido mencionado
algumas vezes no Antigo Testamento e surgiu provavelmente no período do cativeiro babilônico, ali por volta do ano 600, 580, mais ou menos. O Flávio Joséfo, que foi um historiador bastante antigo, e ele é citado por João Calvino também, ele diz que talvez o nome judeu, se referindo ao título do povo, teria surgido ali no período interbíblico, no período de Judas Macabeu. Porque naquela época, quer dizer, depois de passar por tantos exílios e terem sido rebaixados a uma condição de escravos, eles teriam perdido a identidade, inclusive essa identidade tribal, a tribo de Simeão, tribo de Levi, tribo de Zacar e por aí vai, né? Então, o título judeu ele surge nesse período justamente para trazer uma noção de unidade. Essa unidade que havia sido perdida pelos vários séculos de domínio de povos estrangeiros do povo de Deus. Então, esse povo havia sido espalhado por diversas nações e eles foram privados da sua honra em face de muitas derrotas. Muitos registros genealógicos foram infrutíferos diante de tanta diversidade. Quer dizer, a genealogia para o povo judeu, essa ideia de você conhecer a sua descendência, para muitas famílias isso acabou sendo perdida, não havia mais como ter isso. Eles também não tinham já assim, um governo tão centralizado como era no tempo de Davi, de Salomão, de outros reis, mas essa ideia de identidade nacional meio que ela se perdeu diante de tantos desastres. Então, desse modo, a fim de garantir um futuro e para remediar todo o mal que haviam suportado, todos eles adotaram o nome da tribo na qual a pureza da sua religião havia sido preservada por mais tempo. E essa seria a tribo, então, a tribo de Judá. E essa seria aquela tribo que tinha o privilégio único de ser a tribo por meio do qual o Redentor era esperado. Seu último refúgio em suas extremas experiências, devia ser-lhes um consolo com a expectativa do Messias. Seja o que for, com o nome de judeus, declaravam ser os herdeiros do pacto que o Senhor fizera com Abraão e sua progênie, ou os seus descendentes. Quer dizer, ainda que todo mais havia sido arrancado deles, o nome judeu ainda era aquilo que os mantinha como raça eleita, como uma nação santa, como um povo de Deus, um povo escolhido de Deus. É o mesmo que nós sermos arrancados do nosso país, do Brasil, e sermos, inclusive, impedidos de termos a Bíblia, ou outros símbolos cristãos, como a cruz, por exemplo, ou como o próprio templo, que é um símbolo cristão hoje, né? As igrejas nas suas localidades, mas aquilo que nos une, de fato, é o nome cristão, que inicialmente foi dado no sentido bastante pejorativo, como pequenos cristos, mas que depois acabou sendo um nome que uniu o povo por trás de uma, não apenas de uma ideia, mas de uma questão de salvação. Bom, segundo Hernandes Dias Lopes, eles fizeram uma leitura, esse povo judeu, esse povo que leva o nome judeu, eles fizeram uma leitura equivocada da lei. E, como resultado, desenvolveram uma confiança infundada na herança externa e não na transformação interna. Tanto é que Paulo diz, ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e se orgulha da lei. Então, eles tinham todos os requisitos possíveis, tanto requisitos internos como externos, pela própria revelação da lei. O problema é que eles desenvolveram uma confiança totalmente infundada naquilo que receberam. Eles, de fato, se orgulhavam do nome que ostentavam.
e ao ponto de se acharem melhor do que os outros por serem judeus. Eles se orgulhavam da lei por possuir e conhecê-la, mas o problema é que eles não obedeciam. Quer dizer, esse nome judeu, porque a gente muitas vezes pensa no povo de Deus como israelitas, os israelitas. Hoje modernizou pouco, eles são chamados de israelenses diante das nações. Mas esse termo israelita, com o tempo, ele se tornou também o sinônimo de judeu. Eles tinham tudo à sua disposição para ser aquela nação que evangelizaria o mundo. Mas, ao invés de eles fazerem uma leitura a partir dos olhos de Deus, acabaram fazendo uma leitura equivocada e usaram esse nome para se orgulhar e se sentir superior às demais nações. Isso acabou levando eles também ou melhor, contribuiu para que eles fossem levados a uma derrocada espiritual. Quer dizer, você se orgulhar de algo que mesmo você não pratica, isso contribui muito para uma derrocada espiritual. Como lição, eu anotei o seguinte: assim como o nome judeu trazia um sentimento de união ao povo, mesmo diante de tantas adversidades, o nome de Jesus, o leão da tribo de Judá, faz o mesmo por nós. Amados, nós podemos passar pelas várias tribulações, por muitas angústias, passarmos inclusive pelo exílio, tá? Mas se nós carregarmos o nome de Jesus, não somente como um nome de ostentação, e muitos fazem isso como uma marca nos seus bonés, nas suas camisetas, mas se trazermos isso no coração, como algo de identidade particular, venha o que vier, nós podemos ter certeza dessa segurança, porque nós não iremos apenas ostentar o nome de Jesus, mas também nós vamos, de fato, vivenciar o nome desse Cristo. Isso vai trazer uma noção de identidade, porque nós saberemos que não estaremos sozinhos, mas há um grupo muito maior conosco. E aí Paulo, ele segue dizendo, olha, você que se orgulha, ou melhor, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei, no sentido de que você se escora na lei e orgulha-se de Deus. Apoia-se e orgulha-se, gloria-se na lei. De acordo com Deuteronômio 4, 6 a 8, a lei de Moisés deveria ser mencionada acima de tudo. Era isso que distinguia Israel dos demais povos, e era aquilo que trazia segurança para eles. O problema é que os judeus haviam negligenciado a observação da lei, mesmo se orgulhando do fato dos oráculos de Deus lhe pertencerem. O que são esses oráculos? São a vontade de Deus, a profecia de Deus, a lei de Deus. Então, o profeta Jeremias já havia advertido esse povo de que eles deveriam se humilhar e buscar a glória unicamente em Deus. E aí Calvino vai ressaltar o seguinte: sem qualquer conhecimento da bondade, da benevolência divina, eles fizeram de Deus a sua propriedade particular, embora não tomassem posse dele interiormente, e presumiram que eram seu povo, movido por fútil ostentação. E esse talvez seja um dos pecados mais miseráveis que existem, porque eles transformaram o nome de Deus num amuleto mágico. No amuleto mágico. Ao invés de Deus ser senhor deles, eles acabaram tentando ser o senhor de Deus. E esse é o ponto de destaque. Quando tornamos Deus nossa propriedade, deixamos de ter um senhor para ser senhor. E senhor, inclusive, de Deus. Desse modo, não somos nós que temos o compromisso com Deus, mas é Deus que tem um compromisso conosco no sentido de nos atender em tudo o que desejamos. E aí a gente se vê como povo gentil, mas um povo que foi redimido pelo sangue do Calvário, o sangue de Cristo. E nós, como povo gentil, cometemos o mesmo pecado do povo judeu. Quando nós reduzimos Deus a um servo que é obrigado a simplesmente fazer nossa vontade.
E aí, quando nós oramos a Deus e determinamos que Deus faz alguma coisa, nós, em certo sentido, estamos tentando dobrar a vontade de Deus à nossa vontade. Isso é um tremendo de um pecado. É algo que o judeu fazia, ou muitos judeus faziam no tempo deles, e é algo que muitos cristãos fazem hoje. Reduzir o senhorio de Deus, o Senhor de Deus, a um mero servo, em que eu simplesmente peço e ele é obrigado a fazer com base nas próprias promessas dele, né? Mas já sabemos aí que Edir Macedo já bateu a mão na Bíblia dizendo, olha, você é obrigado a fazer isso, mais ou menos nesse sentido, que você prometeu e precisa cumprir. Quer dizer, é claro que a resposta de Deus às nossas orações tem várias condicionantes, e uma delas é que passa por nossa fidelidade, né? Passa por nossa fidelidade. A oração, amados, que Deus não vai atender de jeito nenhum. Ele nunca vai atender uma oração que vá contra a natureza de Deus. Deus nunca vai atender uma oração em que a santidade do Senhor é posta em xeque. Ou no sentido de que a oração de um filho dele é atendida em prejuízo do outro, tá? Ou uma oração de vingança, ou coisa dessa natureza, tá? Então, ou simplesmente, conforme Tiago diz, algo que eu peço apenas para gastar nos meus prazeres e vontades e nada mais do que isso. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente faz isso, nós estamos nos comparando a muitos judeus da época de Paulo, mesmo anterior, tá certo? Então, Deus deixa de ser o meu Senhor apenas para ser uma muleta, ou uma muleta, né? Um souvenir, algo, uma lâmpada mágica em que eu dou uma esfregadinha e o gênio aparece e atende a minha vontade. Muito bem, o verso 18 vai nos dizer o seguinte, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. O que ele está dizendo aqui? Querendo dizer aqui, você aprova o que é superior. Quer dizer que, do ponto de vista ético, o judeu ele tinha condição de escolher aquilo que era superior, ou melhor. Ele não precisava se render às baixezas dessa vida. E aí Paulo diz o seguinte, conhece a sua vontade. Ele sabia, ele conhecia a vontade de Deus pela própria natureza, de uma maneira muito específica também pela lei mosaica. Mas o Adolf Pohler vai fazer um comentário bem interessante aqui. Nem sempre está especificado o que Deus deseja ou não, ou o que é bom ou mal. Às vezes a coisa não está muito clara. Quem conhece a lei, como o judeu conhecia, ele está já num processo óbvio de vantagem. Assim como nós, cristãos do século XXI, estamos num processo óbvio de vantagem. Porque nós não temos apenas o Antigo Testamento, nós não temos apenas a crucificação e a ressurreição de Cristo, bem como os testemunhos dos apóstolos, mas nós temos toda uma história de praticamente 2000 anos de cristianismo, em que nos dá uma grande vantagem, inclusive em relação aos próprios apóstolos. Olha a quantidade de livros que nós temos hoje. Olha a quantidade de referências, de formas de pregar a palavra que nós temos hoje. Quer dizer, a história diz que o Santo Agostinho ele tinha não mais do que 600 livros na sua biblioteca particular. Irmãos, no aparelho Kindle eu tenho a condição de ter muito mais do que isso. E levar para todo lugar. Quer dizer, nós temos uma grande vantagem em relação aos irmãos do passado. Só que é interessante que a vontade de Deus ela nem sempre está muito clara, ainda que eu estou numa vantagem. Eu consigo saber a vontade de Deus. E ela sempre é encontrada facilmente pelo processo da leitura, mas pode ser percebida pelo processo de busca. Quer dizer, para tentar ser um pouquinho mais claro, hoje nós temos uma situação que pessoas de 100 anos atrás não tinham,
que são as questões éticas relacionadas à questão da medicina, a questão da célula-tronco, a questão da fertilização in vitro, a transfusão de sangue, que é algo não tão recente, mas tem aí, sei lá, um pouco mais de talvez 100 anos, ou nem isso. São coisas que os povos do passado, eles não tinham a mínima condição de saber, porque a Bíblia nunca trouxe algo assim. Mas como saber esse tipo de vontade hoje se a Bíblia não traz esse tipo de questão? Nós conseguimos perceber pela palavra de Deus a vontade dele num processo de leitura e busca. Por exemplo, num processo de fertilização in vitro, o cientista vai pegar lá alguns embriões, vai fertilizar isso, 5, 6 ou mais, vai introduzir 2 ou 3, e alguns vão ficar sendo congelados por um tempo. Alguns anos, 2, 3, 5 anos, eu não sei exatamente quanto. Passado esse tempo, a família vai ter que decidir o que fazer com esses embriões. Doar para pesquisa, para mais tarde ser eliminado. Mas, afinal, o que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia ela não diz claramente que é proibido ou que pode se fazer. Mas a Bíblia diz que Deus já nos conhecia quando éramos uma célula informe. Quer dizer, onde é que começa a vida para nós? A vida começa no 3º mês, conforme alguns tentam falar, começa na 4ª semana, ou ela já começa no embrião? Bom, se começa no embrião, nós temos que entender que aquele embrião já tem uma alma. E que se eu descartar 2 ou 3 embriões, provavelmente eu vou estar fazendo uma espécie de um aborto. Tá? Irmãos, é no processo de busca. Eu não estou julgando, não estou condenando quem faz. Mas é algo que a gente deveria pensar, ou a igreja deveria pensar um pouco mais sobre esse tipo de coisa, tá? Então, talvez as questões éticas relacionadas à medicina é aquilo que mais causa choque hoje em relação à fé, mas que a igreja, em algum momento, ela vai precisar se posicionar um pouco mais, inclusive nessas questões. Tudo bem? Bom, conhece sua vontade. De fato, naquilo que eles tinham em mãos, eles podiam conhecer a vontade de Deus, inclusive por um processo de busca, ainda que aquilo não estivesse escrito de maneira clara. O problema é que eles não buscavam de uma forma coerente. Aí, eles aprovavam aquilo que era superior. O judeu, conhecedor da lei, tinha condições de aprovar o que era superior ou excelente, pois haviam sido instruídos na lei. O judeu sabia manusear a bússola. Isso é muito interessante. Os judeus, em razão do profundo conhecimento que tinham da lei, e aí, pensando na questão da bússola, você imagina o camarada que está perdido numa mata, ele sempre vai se guiar pelo norte. Ele tem um norte. Mas a bússola, ela, para ser eficiente, ou para ser eficiente a nós precisamos conhecer e saber manusear bem a bússola. A bússola também não pode estar danificada. Ela precisa trabalhar dentro de determinadas condições técnicas. Bom, a Bíblia é a nossa bússola. Para que a Bíblia seja revelação para nós, e ela é, mas para que eu me aproprie dessa revelação, a ponto de começar a provar aquilo que é superior, eu preciso saber manusear muito bem essa bússola. Certa vez, um professor no seminário falou o seguinte, que a nossa questão enquanto cristãos não é decidir entre aquilo que é ruim ou entre o mal em si, ou o bem ou o bom, mas entre o bom e o melhor. Ora, para nós é fácil decidir entre fazer jogo de azar ou não fazer jogo de azar. Isso é evidente para nós. Porque quando estamos fazendo jogo de azar, nós estamos colocando a vida nossa em risco, da família, estamos tirando da família, inclusive.
mas nós podemos escolher entre o bom e o melhor. É bom nós irmos num resort hoje? É bom? É bom. A Bíblia não proíbe, que é muito bom ir num resort hoje, numa praia hoje. Mas é melhor ficarmos em casa. É melhor ficarmos entre família. Tá certo? Porque nós amamos o próximo. Nós amamos a nossa família. E nós não queremos pô-los em risco. Então, nós aprovamos o que é superior. Nós sabemos aquilo que é superior. Mas por que às vezes a gente não pratica aquilo que é superior? Talvez porque nós manejamos mal a palavra, ou nós manejamos a palavra e distorcemos a fim de que a Bíblia nos favoreça. É como aquela ideia ridícula de você lançar a flecha e depois ir lá e desenhar um alvo. E dizer, olha, eu acertei o alvo. Não, você não acertou o alvo. Você desenhou o alvo e depois você foi lá e circundou o alvo. Aí fica fácil. O fato é que Deus pôs um alvo para nós. E o pastor Guto conhece muito de alvo, porque ele gosta de arco e flecha, né? Caçava muito passarinho na granja dos pais dele, até para livrar ali a plantação de pássaros aí que faziam um verdadeiro estrago ali. Tá certo? Mas a Bíblia é a nossa bússola, e quando a gente não sabe manejar muito bem isso, e quando a gente distorce ela a nosso favor, a gente acaba, de fato, pecando, e pecando, inclusive, nas nossas decisões. Poderíamos escolher entre o bom e o superior, mas, às vezes, nem o bom nós escolhemos, acabamos fazendo aquilo que é ruim de fato. Muito bem. Os judeus, em razão do profundo conhecimento que tinham da lei, eles conheciam a vontade de Deus, a ponto de aprovar o que era excelente. Eles também eram perfeitamente capazes de decidir, com base em seu conhecimento, sobre o que era bom e o que era mal. Calvino diz que os judeus eram tão instruídos na lei que podiam formular juízo sobre a conduta dos outros, apontar o que os outros estavam errados, porém não tinham propensão alguma em regular sua própria vida por essa mesma lei. Diante dessa questão, o autor ainda chama a atenção para o fato de que somente quando damos ouvidos a Deus é que aprovamos corretamente as coisas que são excelentes. Aí, de fato, nós aprovamos aquilo que é excelente. Do contrário, eu desenho o alvo para os outros, eu falo para os outros ir para tal direção, mas eu mesmo não faço aquilo. Então, quando eu não faço aquilo que eu digo para fazer, de fato, eu não estou aprovando e nem provando aquilo que é excelente. O Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, que ao contrário dos gentios, os judeus tinham a lei escrita. De fato, eles tinham. A lei foi dada lá no Sinai. Enquanto os gentios tinham a revelação geral, os judeus podiam conhecer a vontade de Deus de modo muito mais claro, mas não fizeram uso desse conhecimento. A luz do conhecimento cegou-lhe os olhos, em vez de iluminar-lhes o coração. Amados, o objetivo da Bíblia é iluminar o coração. Mas muitos, ao lerem a palavra, ficam com os olhos cegados, porque distorcem a Bíblia segundo a sua própria vontade. E como lição eu apontei aqui, a Bíblia é a bússola que temos a fim de nos guiar para boas decisões. Não basta ter uma bússola, é necessário compreender o seu funcionamento. Então, amados, vamos aprender a usar a bússola corretamente, seja nos nossos negócios, seja nas nossas famílias, seja naquilo que formos ler ou assistir, ou em qualquer questão, que possamos sempre, entre o bom e o melhor, que possamos sempre escolher o melhor, já que o ruim não deveria nem passar pela nossa cabeça. Você está convencido que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Paulo chama aqui a atenção para o fato de que os mestres judeus tinham conhecimento cultural e espiritual em abundância, tanto para si mesmo
como para o bem das outras pessoas. E, de fato, o povo judeu, ele foi instruído para ser luz das nações. De fato, foi exatamente para isso que Deus colocou eles aqui nesse mundo, para serem luz das nações. Então, Paulo não está em nenhum momento criticando essa alta coroação que lhes foi dada, ou esse alto prêmio. A questão é o seguinte: eles próprios se consideravam guias de cego e luz para os que estavam em trevas. Eles professavam ser mestres, professores dos outros, mas inclusive, eles simulavam possuir todos os segredos da lei. Mas a questão é que não passava de mera simulação. Não passava de mera simulação. Eles advogavam ter a luz e serem a luz das nações, mas eles próprios viviam em escuridão. Ao povo de Israel havia sido dada uma incumbência, ser bênção para as nações. O judaísmo acabou interiorizando essa missão na forma de erudição. Bom, já que nós seremos bênção para as nações, então eu vou procurar me aprofundar, ler, e realmente eles chegavam ao ponto de decorar o Antigo Testamento. O bom judeu, o erudito, ele de fato decorava o Antigo Testamento. A lei era a expressão do conhecimento da verdade. O Pentateuco era algo que estava na ponta de língua de qualquer judeu, e eles procuravam guiar os outros por esse caminho. Bom, outra maneira aqui de traduzir esse texto é tendo na lei a forma, que é o registro por escrito da sabedoria e da verdade. Então, o Adolf Paul ele vai interpretar isso no sentido de que eles tinham a forma do conhecimento, no sentido de ter a lei escrita nos seus pergaminhos, e era algo que eles decoravam. Mas Calvino vai além disso. Eles não tinham apenas a forma da lei, ou a lei escrita, mas eles adotavam um comportamento de alguém que tinha essa forma da lei, no sentido de realçar uma aparência pomposa do ensino, geralmente dominada pela aparência. E aí a gente vai entender aquilo que Jesus falou: olha, vocês, judeus hipócritas, vocês ficam nos cantos das praças, vocês alargam os seus filactérios, vocês ficam ali com aquelas roupas pomposas, vocês oram publicamente, em voz alta, para todos ouvirem, mas o coração de vocês está longe de Deus. Em verdade, vocês já alcançaram a recompensa de vocês, porque a recompensa que eles estavam de fato procurando era serem bem vistos pelas pessoas, mas eles próprios não faziam nada. Depois isso vai ser bastante ressaltado lá na parábola do bom samaritano. Eles pregavam a caridade, pregavam o amor ao próximo, mas eles mesmos estavam preocupados com o próprio umbigo. Claro que não todos os judeus, havia ali muitos judeus extremamente sensatos, mas muitos deles não faziam isso. Eu estou lendo, aliás, ouvindo o livro O Diário de Anne Frank, e a Anne Frank, essa judia alemã que em 1933 mudou-se para Amsterdã, na Holanda, com seus pais, no ano em que Adolf Hitler se tornou chanceler, o presidente da Alemanha. Então, nessa data, os judeus eles começaram a ser perseguidos e eles foram embora. Chegou um tempo ali que os alemães invadiram a Holanda, os Países Baixos, e eles tiveram que se esconder num quarto dos fundos, atrás de uma empresa, e ali eles ficaram, a Anne, a irmã, os pais,
o Otto Frank, a mãe, e mais outra família, além de um outro dentista que era de uma terceira família. E esse dentista, judeu também, né, que estava escondido, a Anne Frank, ela retrata que ele era um homem profundamente egoísta, porque ali a ração diária, a comida diária, ela deveria ser dividida de maneira igual, equitativa, igualitária com todos. Quer dizer, eles chegavam a ponto de às vezes, comerem no período da guerra, no período que a coisa estava no auge mesmo, ali por volta de 42, 43, em que milhares de judeus estavam sendo encaminhados ali para os campos de concentração de Auschwitz, Sobibor e outros mais. Então, o alimento deveria ser destinado assim equitativamente para todos. Mas aquele homem, ele conseguia alimentos, às vezes alimentos melhores, ele escondia e comia esses alimentos sem repartir nada. E ela achava aquilo uma conduta detestável. Era uma menina de 13, 14 anos. Quer dizer, e ele era um judeu também, quer dizer, alguém que também conhecia a lei, né? Só para exemplificar. Muitas vezes nós temos essa coisa de fato, pregar benevolência, bondade, mas é para os outros. A gente acaba não fazendo isso. E hoje nós também levamos o nome de cristão, né? Mas, às vezes, para muitas pessoas, esse nome cristão não passa de uma aparência pomposa, né? Inclusive que gera lucro para muitas pessoas, mas não passa de uma aparência pomposa. Tratava-se de um tipo de ensino que tinha o intuito de aparecer ou demonstrar conhecimento, sem a prática diária de quem ensinava, conforme nós poderemos ver no próximo versículo. Como lição, eu coloquei o seguinte: profundo conhecimento da palavra de Deus é um dos lados da moeda. Além do conhecimento, é necessário a prática, a fim de não sermos tomados como hipócritas. Agora eu quero ouvir vocês um pouquinho, tá? Algo que Deus falou para você por meio desse estudo até o momento, alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria de contribuir ou complementar? A palavra está com você. Lembrando que nós vamos passar um pouco das 10 hoje. Se você precisar sair às 10 horas em ponto, tudo bem, sinta-se livre, tá? Mas se puder ficar até o final, também é bem-vindo. O de cada vez? Vocês entenderam? Sem dúvida? É que foi muita bordoada. Imagina para mim que estou lendo, eu que estou lendo, que estou estudando, imagina as bordadas que a gente toma. É verdade. Mas, ó, o apóstolo Paulo está duas bordoadas, tá? É Calvino, é Adolfo, Hernando Dias Lopes. Bom dia, professor. Bom dia, irmão. Tudo bem? É muito bom assim ter essa abordagem bíblica sobre o povo judeu, não é? Talvez a gente precise, eu sempre tive muito interesse em conhecer melhor a história do povo judeu como nação e chegando até hoje, né? Porque tem o que acontece com os judeus hoje tem tudo a ver com a origem deles, não é? O que acontece com eles
tanto lá em Israel, em relação às nações que em torno dele, como em relação aos judeus do mundo, não é? Talvez quando eu vejo, quando a gente ouve você falar sobre essa origem, né, que o judeu usa o termo judeu até no túmulo dele e tudo, né? Isso tem diversos significados, né? Diversos, alguns talvez bons, alguns talvez duvidosos, mas é uma nação, não é, que fez uma história com todos os problemas, não é, individuais de judeus, com todas as perseguições. Eu acho que isso que você falou alerta, assim, me reforça a ideia de que eu preciso conhecer bem essa história do povo judeu. Muito legal, gostei muito mesmo da sua palavra. Não são dúvidas, eu não tive dúvida, mas é um comentário que eu sempre considerei que é algo especial, né, nesse povo, que não tem no povo, nos outros povos aí, né? Não é? E vale a pena a gente entender bem o que acontece com esse povo, né? Muito boa, gostei muito da sua parte. Vamos lembrar, irmãos, que o povo judeu continua sendo o povo de Deus. Continua sendo, assim, a menina dos olhos de Deus. É um povo amado por Deus. Eu acho que nós, como cristãos, temos que orar pelo povo judeu, pela proteção deles. Vai chegar o momento em que eles vão reconhecer novamente. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tá? Eles estão, só um momento, Esther, eu já passo a palavra. Eles estão, mais uma vez, passando por um período de guerra, de muito confronto na faixa de Gaza. Né? Muita gente está morrendo lá. E é uma pena, mas acreditamos que em algum momento eles vão voltar. Seguramente eles vão voltar para Deus. Infelizmente, hoje tem muitos judeus ateus que não creem, né? Mas eu acho que, isso é uma coisa que eu acho, eles vão ser sim atraídos. Por favor, Esther, pode falar. Pastor, tem pastor que fala que esse negócio de povo escolhido já passou, porque eles já tiveram oportunidade, e agora todos nós, os gentios, nós somos os escolhidos. Então, ele não prega como se fosse um povo escolhido especial. Olha, Opinião, né? aquela promessa que Deus fez para Abraão, em Gênesis capítulo 12, 1, ela não foi revogada, viu? Ela não foi revogada. Continua sendo povo de Deus. Tá? Pode estar em rebeldia, muitos deles, mas continua sendo povo de Deus. Deus não abandona o seu filho. Tá? Assim como o filho pródigo, um dia ele saiu da casa do pai e o pai voltou quando ele se arrependeu, não tenho dúvida nenhuma que isso é para o judeu também, mas é para nós, cada um de nós. Tá bom. Obrigada. Só uma observação, né, Esther? O fato da bênção ter sido estendida aos gentios, que somos nós, não significa que foi anulada para os judeus, né? Não, é uma bênção estendida para nós. Né? Inclusive, Paulo vai falar mais para frente que nós somos ramos enxertados, viu? Somos enxerto. Mas eles são a videira. Bom, podemos continuar aqui? Vamos continuar, então. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Tá. E aí o verso 21, ele diz o seguinte: e então, você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diga que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? A partir das profundas colocações feitas sobre os judeus e a missão deles, Paulo faz 5 perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que já tem a resposta em si mesma, e que ela não tem necessidade de uma outra resposta. Tá certo? É isso. Você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Quer dizer, a resposta ela já é evidente, ela já está na pergunta. De fato, esses mestres aprenderam a lei, e eles ensinavam com base no que haviam aprendido, mas eles próprios não cumpriam em suas rotinas diárias
os seus ensinamentos, o que os tornava hipócrita. O que Paulo está fazendo é fundamentar o verso 1, que diz, no sentido de que praticas as próprias coisas que condenas. Ele vai dizer o seguinte aqui no verso 1: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga. Tá? Então, tudo isso que nós estamos estudando, e já há algumas semanas, é para fundamentar o primeiro versículo do capítulo 2. Tá certo? De fato, esses mestres aprenderam a lei, mas eles não estavam eles mesmos praticando aquilo que haviam aprendido. O Adolf Paul diz o seguinte: na sinagoga, empregavam-se assiduamente a instrução doutrinária, a pregação e mesmo a citação exegética, quer dizer, se utilizavam de outros autores para, de fato, trazer um ensino bastante claro. Mais ou menos aquilo que a gente faz hoje na EBD. Mais ou menos isso. Determinam o pensamento. Eles movem os lábios, quer dizer, eles oram, eles faziam culto, eles preenchiam os cultos. Contudo, na prática pessoal, os judeus fogem para o que não é essencial. Eles estavam muito mais aqui preocupados com uma aparência externa do que uma vida espiritual interna. O zeloso lá na frente não é verdadeiro judeu. Ele apenas faz papel de judeu. O objetivo de Paulo não é tirar do judeu a certeza da sua eleição e missão. É óbvio que eles são o povo eleito. É óbvio que eles tinham e eles têm uma missão diante do mundo. Porém, insiste em dizer que Deus, por ser Deus verdadeiro, não permite brincadeiras consigo, mas julga segundo a verdade. Quer dizer, por mais que nós ostentamos uma posição externa de cristãos, não é isso que vai determinar nossa salvação. Porque Deus vê o coração. Deus vê o meu coração. Por mais que eu possa estudar, possa ter esmero na palavra, tanto faz. Se for só isso, quer dizer, isso vai trazer benefício para os outros, não há dúvida nenhuma, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E muitos, irmãos, pasmem, muitos podem ser levados à conversão por gente não crente. Há pastores que não são convertidos. Há pastores que não tiveram uma experiência com Deus, mas pregam a palavra. E esses ouvintes, eles podem, inclusive, se converterem, porque o que converte é o Espírito Santo por meio da palavra, que nos converte a Deus. Mas talvez esses pastores não serão salvos. Esses que, não, de fato, não foram convertidos. Esses que tiveram no pastorado uma mera profissão, né? Ou que cometeram o pecado da simonia, de acordo com a Igreja Católica, né? Fazem as coisas por dinheiro, que apenas fazem as coisas por dinheiro. Então, Deus não está ali para... o Paulo, mesmo Paulo escrevendo, não está ali para tirar eles dessas certezas de eleição e missão, mas para confrontá-los numa verdade. Deus não permite brincadeiras. Quer dizer, aquilo que você prega para o mundo, convertendo as pessoas, isso deve também converter o próprio coração. Bom, outra prática detestável praticada pelos mestres judeus se devia ao fato de que eles detestavam ídolos. Chegou um período da história, sim, que eles passaram a detestar ídolos, tanto que Paulo vai trazer isso aqui em Romanos. Ao passo que roubavam templos. Interessante isso aí. Nesse caso, quando fala de templos, é templos gentios aqui. Nesse caso, Paulo compara o pecado da idolatria ao sacrilégio. A palavra sacrilégio não é uma palavra usada no meio evangélico, tá? É uma palavra muito mais usada no meio católico. Agora, o que significa sacrilégio?
Sacrilégio é a profanação da majestade divina por meio do roubo do que é consagrado para Deus, ou da profanação dos rituais sagrados. Um exemplo de sacrilégio, vocês estão lembrados dos filhos de Eli, lá em 1 Samuel? Quando a carne estava sendo cozida ali, em sacrifício e tudo, vinham os servos dos sacerdotes, dos filhos de Eli, e mandavam eles tirarem os melhores pedaços de carne, para que eles pudessem fazer um churrasco ali. Quando as pessoas, os levitas, estavam cuidando daquele momento de sacrifício, contestavam, então os servos eram autorizados a falar que eles tirariam à força. Ora, aquela carne havia sido consagrada para Deus. Em algum momento eles poderiam, inclusive, dispor para a alimentação, mas não naquele momento. Eles queriam aquela carne crua. Aquele ato ali era um ato de sacrilégio. Tanto é que eles foram mortos depois. E quando Eli ficou sabendo disso, a palavra diz que Eli também não chamava a atenção dos filhos, conforme deveriam. Quando ele ouviu aquele sacrilégio que os seus filhos estavam fazendo, ele caiu morto, porque também ele era muito pesado, provavelmente teve um infarto ali. Tá? Então, o sacrilégio é a profanação da majestade divina por meio do roubo daquilo que é consagrada para Deus, ou da profanação dos rituais sagrados. De uma maneira assim bastante clara, seria, por exemplo, roubar dos dízimos, das ofertas, aquilo que já foi. Eu não estou falando que, usando ali, não, a pessoa que não deu dízimo, então ela está roubando a Deus. Não é essa a questão, ainda que muitos compreendem assim. Vamos supor aquilo que já foi consagrado para a igreja, tá? Já foi consagrado para a igreja. Então vai lá alguém e tira do gasofilácio para si. Isso seria uma ação de sacrilégio, que, de acordo com o que nos traz esse texto, é comparado ao pecado da idolatria. Significa rebaixar Deus a uma condição de criatura. Estaria no mesmo nível. Muito bem. Os gentios que atribuíam majestade aos seus ídolos, glória aos seus ídolos, consideravam sacrilégio apenas quando alguém saqueava o que era dedicado em seus templos. Tá? No nosso tempo, quando a superstição prevalece em prejuízo da palavra de Deus, e quando a glória de Deus é transferida para algum ídolo, então comete sacrilégio, além do exemplo que eu já dei, né? Sabemos que nós temos na igreja um tesoureiro muito honrado, né? Uma pessoa muito séria, convertida. Mas sabemos que há tesoureiros em muitas igrejas que não são assim. Inclusive muitos pastores que não são assim. Que usufruem do dinheiro que é da igreja para si próprio, tá? E isso também é considerado sacrilégio, né? Ou também quando se rouba a glória de Deus, né? Calvino também, então, interpreta dessa maneira, né? Quando se transfere a glória que deveria ser para Deus, então para mim, né? Isso também seria uma forma de sacrilégio. Bom, notamos que, de fato, os judeus se orgulhavam da lei, conforme já dito. No entanto, desonravam a Deus por meio da transgressão da lei. Transgrediam a lei. Ao descumprir o 6º e o 7º mandamento, não roubarás e não adulterarás, eles descumpriam o primeiro. Porque quando eles descumpriam uma lei que tinha a ideia de não prejudicar o próximo, ao prejudicar o próximo, também prejudicava o nome do próprio Deus. É aquela ideia de que quando o filho é um mal devedor apronta a cidade, muitas vezes é o nome da família que é desonrado. Tá? Então, quando um judeu, ou quando um cristão no nosso tempo, comete algum tipo de transgressão como essa, olha, você que diz que não é para roubar, mas rouba, é o nome de Deus que está sendo desonrado também, e o nome da família de Deus.
Calvino argumenta que esses judeus tinham qualificações excelentes a ponto de poder ensinar e podiam ter grande honra por isso. No entanto, até os ímpios podiam possuir tais qualificações e se corromper pelo abuso. É porque o dom do ensino também ele faz parte da graça comum, a graça que é dada para todas as pessoas, independente de serem crentes ou incrédulas. Então, eles podiam ter a honra, o orgulho de serem bons ensinadores, bons professores, mas quando eles corrompiam isso por conta de uma má conduta, aquilo que os filhos de Eli faziam, eles acabavam desonrando o nome da própria família e o nome do próprio Deus. O autor complementa o argumento com a seguinte afirmação: tal indivíduo é um conselheiro perverso que não atina com o seu próprio bem, ou para o seu próprio bem, e é sábio somente em benefício de outros. Olha só, ele dá um conselho, a outra pessoa atende o conselho, faz da maneira como o conselho havia sido dado, e ela se dá bem por conta de ter seguido um bom conselho. Mas o próprio conselheiro não segue isso. Tá? É a história do pai que proíbe o filho fumar, o filho não fuma, segue o conselho, mas o pai daqui a pouco morre de câncer por ter fumado. É basicamente isso que está dizendo aqui. Paulo, portanto, mostra que o louvor que eles, judeus, apropriaram para si mesmos, comprovou ser a própria desgraça deles. Porque eles realmente falavam que eles eram bons, que eles eram povo escolhido, mas se tornou desgraça na vida deles ao ponto de eles não levarem a sério a própria pregação. Os judeus eram transgressores da lei. Esse é o pecado de todo aquele que não honra a Deus, visto que todos nascemos com a finalidade de adorá-lo em santidade e justiça. Nesse caso, Paulo os acusa por uma culpa específica aqui. Eles se orgulhavam de serem os receptores da lei e proclamavam a Deus como o doador dessa lei. No entanto, não se preocupavam em regular suas vidas conforme as normas recebidas, o que demonstra que se importavam muito pouco com a majestade e facilmente a menosprezavam. É aquele velho ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Basicamente, essa era o slogan muito evidente aqui dos judeus. Tá? Bom, como lição, é muito fácil fazer papel de cristão também hoje, preenchendo um culto ou apenas cumprindo certos rituais. No entanto, o que Deus deseja não são atores, mas homens e mulheres verdadeiramente convictos da sua fé, percebida na prática diária das coisas essenciais. Percebida na prática diária das coisas essenciais. Que possamos fazer conforme uma música muito antiga diz, e eu vou tentar postar ela depois nos grupos: cuida bem das coisas essenciais, tá? Porque são as raízes que vão nos segurar. Tá bom? Agora, para finalizar, o verso 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Como resultado de tanta hipocrisia, o nome de Deus era blasfemado entre os gentios, tanto no tempo de Ezequiel, como no tempo de Paulo. Provavelmente, essa passagem aqui do verso 24 foi tomada de Ezequiel 36:20, em que o profeta repreende os judeus do seu tempo em razão de a glória e o poder de Deus serem ridicularizado entre os gentios por causa do seu cativeiro, como se Deus não houvesse sido capaz de preservar a nação que havia tomado para si e decidido protegê-la. Bom, Jesus ele foi ridicularizado na cruz. Quando falarem, olha, se você for mesmo o Filho de Deus, desce da cruz. A diferença é que Jesus estava na cruz por conta dos nossos pecados. Os judeus estavam no cativeiro por causa dos pecados deles próprios. Mas eles eram ridicularizados, inclusive sendo confrontados de que Deus não era capaz de protegê-los, já que era uma nação escolhida. Então, as palavras de blasfêmias, as censuras dirigidas ao povo, eram, em última análise, dirigidas para Deus. Da mesma maneira, quando alguém fala mal de Deus ou rejeita Deus,
conta da nossa própria conduta. Os judeus haviam profanado a sua religião e esta era julgada pelos homens por causa da evidente corrupção moral em que eles viviam. Falavam para não roubar, mas eles próprios roubavam. Falavam para não adulterar, mas eles próprios adulteravam. Bom, restava aqui apenas a encenação por parte dos judeus. Colocavam aquela fantasia de judeu e pronto. Isso acontecia, inclusive, no tempo de Paulo. De modo correto, os pagãos afastavam-se decididamente, porque eles não queriam tomar parte daquilo. Tanto é que depois Paulo vai falar lá aos coríntios o seguinte, que entre vocês, coríntios, entre a igreja dos coríntios, é feitas coisas como relações incestuosas, que o mencionar entre os gentios já é motivo de vergonha, coisa que os cristãos da igreja de Corinto faziam. Então, quem vai ser cristão nesses termos, né? Bom, a gente acaba sendo muitas vezes culpado por pessoas, às vezes, não se converterem. Claro que nem sempre, né? Mas, às vezes, nós podemos ter uma parcela grande de culpa nisso. E como lição final, os incrédulos julgarão nossa religião e o nosso Deus com base em nossa conduta. O Deus que eles conhecem é o Deus que nós afirmamos conhecer, através das nossas vidas. Alguém falou o seguinte, que a Bíblia que os incrédulos leem é a nossa própria vida. Eles poderão ser atraídos para o Evangelho ou nos ridicularizarão, né? O que seria uma pena. Muito bem, irmãos, eu decidi colocar as lições no meio do texto também, para a gente também ter mais essa discussão, e isso também vai para o final, quando alguém quiser ir fazer um grupo de estudo bíblico em casa, ou coisa assim, está ali também de uma maneira bastante fácil. Se alguém deseja comentar alguma coisa, afirmar alguma coisa, né? Enfim, contar alguma experiência, a palavra é sua. Você entendeu, Márcio Avelar? Tá tudo tranquilo para você? Entendi, irmão. É bordoado para todo lado, né? É uma coisa legal e para refletir, né, Marcos? É a nossa postura mesmo como cristãos. Até a UDF tem um livro chamado Descrentes, né? Que é a forma com que os de fora nos veem. E muitas vezes a gente acaba mesmo distanciando as pessoas do Evangelho e de Deus por conta das nossas atitudes, né? Essa é uma reflexão importante. Olha, irmãos, eu infelizmente não participei da carreata ontem, em prol da família, mas eu tenho visto também pela rede social e outras que acontecem em outros lugares, né? Sempre de uma maneira muito ordeira, ninguém apedrejando coisa pública, né? E quando falam em a coisa pública é tudo aquilo que é público, né? Desde uma calçada, desde um prédio público, isso é a coisa pública, uma escola, tá certo? A gente vê muitas pessoas de uma esquerda extrema fazendo esse tipo de coisa, tá? Isso, infelizmente, é ruim. É muito ruim. É vergonhoso. Nós, como cristãos, se quisermos participar disso, sempre temos que ter uma postura muito ordeira, nunca entrar na onda, tá certo? Senão o nosso nome também vai ser... vai para a lama por conta de uma conduta equivocada, ruim, tá certo? Então, parabéns aí àquilo que foi feito, né? Parece que aconteceu tudo dentro da normalidade, e é assim que tem que ser feito. Palavra de ordem nunca deve ser palavras baixas, de baixo calão, não deve ser assim, tá certo? Que possamos manter esse tipo de conduta, tá? Mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Tem uma frase famosa de Mahatma Gandhi, né, que foi um dos libertadores lá da Índia. Ele dizia que amava o cristianismo, ou seja, amava a Cristo, mas odiava os cristãos, né? Por causa do mau testemunho, justamente, né? Então, isso é algo bem evidente que Paulo deixa aqui na carta aos Romanos também, né? Então, a gente precisa ser aquele cristão autêntico mesmo, que obedece
e faz aquilo que a Bíblia ordena, né? Então, da mesma forma como Gandhi percebeu isso, né, as pessoas que estão à nossa volta vão perceber também. Então, ontem eu falei sobre a fé genuína, né? A fé sem fingimento, e é o mesmo assunto, né? É bem por aí. Nós temos que ser o testemunho vivo da palavra de Deus onde a gente estiver. E quando, assim, for para sermos duros, que sejamos primeiramente com a gente mesmo, né? Eu acho que esse é o grande ponto aqui, né? Se os judeus fossem duros consigo mesmos, eles conseguiriam manter uma conduta boa. Mas não eram, eles eram só com os outros, né? Jesus chega ao ponto e fala assim, ó, vocês colocam tantas regras e leis nas costas dos outros que vocês não tocam nem com o dedo, né? Então, isso é muito trágico, muito trágico. Pastor Marcos. Sim, seu Vanderlei. Eu me lembro aquela reafirmação que Paulo fez na segunda carta aos Coríntios, né? Uhum. E a letra mata. O que vivifica é o espírito, realmente. Se a gente tiver a plena consciência de que Deus sonda nosso coração, acho que o mundo seria bem melhor, não? Sem dúvida, irmão, sem dúvida. E só para fazer uma rápida análise dessa frase, que o irmão realmente citou com acerto, né? Com acerto. Só para complementar, quando fala de letra, muitos usam isso aí, a letra mata, mas o espírito vivifica, como desculpa para não estudar. Não, a letra mata, então não estuda. Quando se fala em letra ali, é a lei do Antigo Testamento. Isso mata, por si só. Mas o Espírito Santo que vivifica. Mais alguma coisa? Senão nós vamos concluir. Tudo bem? Vou pedir para o seu Vanderlei estar nos dirigindo de oração. Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês, apanhando junto, tá? O pastor, ele geralmente apanha 2 vezes, né? Ele apanha na hora que está preparando e depois na hora que vai pregar, né? É muito triste isso aí. Então, é sempre um prazer estar com vocês. Semana que vem, mesmo horário, tá certo? Que Deus possa abençoá-los, dar muita saúde, muita paz, né? E que possamos cada dia ser cristãos, não de aparência, cristãos melhores, né? Com a nossa família, para as demais pessoas, né? Acho que Deus vai se alegrar muito da gente nesse sentido. Irmão Vanderlei, esteja orando aí, para finalizar. Graças vos damos, nosso Pai, pelo seu amor, por tudo que tem nos feito, Senhor, pela tua direção, Pai, pela família que nos destes, pelos irmãos que colocaste no nosso caminho, Senhor, por tudo que nós temos convivido e aprendido através destes irmãos, desta igreja que se reúne aqui em Pompeia, Senhor. Ô, Senhor, nós nos envergonhamos, Pai, porque muitas vezes essa fé fingida, Senhor, essa máscara que nós nos contaminamos com as ações do mundo, Senhor. Ô, Pai, a aparência realmente não leva nada a Ti, e simplesmente o nosso coração que Tu conheces, Senhor. Nós nos envergonhamos de muitas coisas que fazemos, Senhor, somente pela aparência. E eu te peço no nome de Jesus Cristo, Pai, que cada vez o Senhor nos aperfeiçoa mais, Senhor, para que nós possamos cada vez mais ter consciência da Tua verdade, Senhor. Nos abençoa no nome de Jesus, Senhor. Nos direciona. Abençoa
as pessoas que se dispõem, Senhor, a estar levando o teu conhecimento a tantos que ainda não têm, Senhor. Os pastores, os missionários, Senhor. Mesmo nós, Senhor, que nos dispomos, Senhor, a levar parte, Senhor, do nosso coração, do teu coração, Senhor, a tantos ainda que não têm esse conhecimento, Senhor. Nos capacita, Pai, cada vez mais e nos dê, Senhor, a direção no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Bem, obrigado. Bem. Bom, prezados irmãos, Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima semana, se Deus permitir. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana para todos. Boa semana. Deus abençoe. Semana.